Bom, pessoal, esse vídeo é dedicado a discutir uma das questões que geram mais debate entre os fãs. Será que o Obasi era realmente fraco, preguiçoso ou sem habilidades? Essa é uma opinião que muitos sustentam, mas hoje vou trazer argumentos para analisarmos essa questão mais a fundo. Se você ainda não assistiu meu vídeo anterior sobre o hate que o Obasi recebe, recomendo conferir. Lá eu discuto como o comportamento dele é fiel ao que vemos na natureza dos leões. Mas, agora, vamos focar em outra questão central. O quanto ele era, de fato, um leão fraco ou apenas mal interpretado? Mas antes te convido a maratonar o canal depois desse vídeo e acessar o link da descrição para acessar nosso site. Lançamos nossa primeira HQ, A União de Dois Mundos. E também temos a HQ do Scar, em poucas unidades. Bora pro vídeo. Primeiro, precisamos relembrar que o Obasi, em termos de aparência, apresenta um dos portes físicos mais impressionantes da franquia. Ele possui uma juba que se estende até a barriga, algo que remete muito aos leões que vemos em cativeiro. Porém, o Obasi conseguiu alcançar esse porte na natureza, o que não é algo tão comum. Conseguir um físico musculoso, mesmo vivendo em liberdade, exige esforço e circunstâncias específicas. Se analisarmos o porte físico do Obasi, é impossível ignorar os músculos visíveis em suas patas e na parte traseira. Esses músculos não surgem do nada. Um leão precisa de exercícios físicos constantes, principalmente se estiver caçando, lutando ou defendendo o território. Isso nos leva a questionar: será que o Obasi conseguiu esse físico apenas ficando deitado e comendo o que as leoas caçavam? Ou será que houve uma trajetória por trás disso, com desafios que o moldaram antes de ele alcançar a posição de rei? Aqui entramos em duas possibilidades sobre o passado de Obasi. A primeira possibilidade: Obasi pode ter seguido um estilo de vida mais tradicional para leões machos desde cedo. Sabemos que, na natureza, os leões machos geralmente deixam as fêmeas cuidarem da caça enquanto eles descansam ou patrulham o território. Se esse foi o caso, o físico de Obasi pode ter sido moldado gradualmente apenas pelas lutas que ele enfrentou ao longo do tempo, defendendo seu bando e se estabelecendo como líder. Porém, essa possibilidade não explica completamente o porte musculoso que ele apresenta. Leões que ficam apenas descansando tendem a perder massa muscular com o tempo, especialmente se não enfrentam desafios físicos regularmente, ou acabam engordando, o que para mim não é o caso do Obasi. Eu vi pessoa comentando que o Obasi é pura gordura, mas isso não é verdade, já que desde os trailers nós vemos músculos nas das patas de Obasi e também em seu quadril na parte traseira. Já que gorduras cobrem músculos, coisas que nós vemos nitidamente no Obasi. A segunda possibilidade: Obasi pode ter tido um passado mais difícil com uma criação rígida. É possível que o pai de Obasi fosse um leão muito rigoroso, que o obrigasse a treinar, caçar e se esforçar fisicamente desde filhote. Esse tipo de criação teria moldado o físico impressionante de Obasi, além de ensinar a ele o básico para se tornar um líder forte e preparado. Se considerarmos essa hipótese, faz sentido pensar que Obasi pode ter visto o reinado como uma chance de finalmente relaxar. Depois de uma infância e juventude difíceis, talvez ele tenha decidido que, como rei, ele não precisaria mais passar pelos mesmos sacrifícios. Isso explicaria o porquê de ele ter adotado um estilo de vida mais tranquilo e deixado as leoas cuidarem da caça enquanto ele descansava. Agora, pensando em sua relação com o Scar, pode ser que Obasi tenha sido um pai que quis evitar que Scar passasse pelo mesmo tipo de criação rígida que ele teve. Isso explicaria por que ele permitiu que Scar seguisse seu próprio caminho e tivesse mais liberdade. Obasi pode ter visto no reinado uma oportunidade de criar um ambiente mais leve e menos exigente, tanto para si quanto para os outros. Faz sentido, porque nós vemos uma certa rigidez por parte do Obasi
ele não é aquele rei mais controlado como o Mufasa foi, entende? Outra coisa que faz sentido nessa possibilidade seria o desenvolvimento do Scar, já que mesmo com a genética sanguínea do Obazi, por ter essa vida tranquila, sem envolver nada fisicamente, o Scar não conseguiu desenvolver seu porte, sua juba, seus músculos, mesmo sempre se alimentando. Então faz sentido o Obazi ter tido que ter tarefas físicas, como treinos, caça, lutas e defesas de territórios, por mais preguiçoso que ele seja em seu reinado. Para um leão conseguir chegar no auge do porte na natureza é algo que não é impossível, mas que é muito difícil de se acontecer. Sobre suas habilidades em batalha. Quando falamos de luta, é importante lembrar que mesmo os leões mais preguiçosos na natureza sabem o básico para sobreviver. Afinal, eles precisam proteger seus bandos e territórios. Portanto, mesmo que Obazi não seja o lutador mais ativo, ele, no mínimo, possuía as habilidades básicas de um leão para garantir sua sobrevivência. Agora, quando comparamos a luta entre o bando de Obazi e o bando de Quiros, é necessário entender o contexto. O bando de Quiros era extremamente letal, com mais membros e um estilo de vida mais agressivo. Eles não hesitavam em matar, o que lhes dava uma vantagem clara, além do número já ser maior. Já o bando de Obazi tinha um estilo de vida mais pacífico e focado na estabilidade, o que os tornava menos preparados para enfrentar um grupo tão brutal quanto o de Quiros. Por isso, o fato de Obazi ter perdido para o bando de Quiros não significa que ele fosse fraco, mas sim que enfrentava um inimigo mais forte e mais numeroso. Na natureza, mesmo os maiores leões podem ser derrotados por bandos maiores e mais agressivos, e o Obazi também mostra algumas cicatrizes no rosto, o que mostra que ele já defendeu seu território e seu bando. Então, ele não é esse leão sedentário. Ele só é um leão e luta só quando é preciso e necessário. Assim como é o caso de Scar, que só lutava em necessidades, mas que mesmo assim mostrou boas habilidades e experiência em batalha, a questão é o estilo de vida do bando de Quiros e o de Obazi. O bando de Quiros só estava mais pronto do que o de Obazi. Outro ponto a ser considerado é que Obazi provavelmente não era um leão que buscava conflitos. Isso é algo que vemos frequentemente em leões que já consolidaram seus territórios e bandos. Eles tendem a evitar confrontos desnecessários, preferindo focar em manter a ordem dentro de seus grupos. Isso não é fraqueza, mas uma estratégia de sobrevivência. Para que procurar a guerra se ela tira vidas, entende? Para que eles iriam ficar procurando intriga com outros bandos, sendo que o foco deles é a sobrevivência? Entende? Mas então, e o Obazi era realmente fraco? A resposta depende do ponto de vista. Se olharmos apenas para seu estilo de vida como rei, ele pode parecer preguiçoso e pouco ativo. Mas quando analisamos seu físico, sua possível trajetória, principalmente quando incluímos os músculos aparentes, o desenvolvimento do porte e juba, que vai além de uma genética sanguínea, como vemos no caso do Scar de ser filho de Obazi, e mesmo assim não ter tido oportunidade para desenvolver a parte física, e o contexto da natureza dos leões, percebemos que ele tinha qualidades e habilidades que condizem perfeitamente com o que se espera de um leão na vida real. É como eu falei, o Obazi poderia não ser o mais letal e nem o mais experiente em batalha, mas no mínimo o básico ele sabia. Além disso, o porte físico impressionante de Obazi não poderia ter sido alcançado sem desafios e esforços anteriores. Isso sugere que ele passou por uma jornada antes de chegar ao reinado, talvez enfrentando dificuldades que o moldaram. Compará-lo com humanos ou exigir dele comportamentos que fogem da natureza dos leões é um erro. Obazi não era fraco, mas sim um reflexo fiel do que vemos na vida selvagem. Ele era um líder que encontrou equilíbrio entre proteger seu bando e desfrutar da tranquilidade que conquistou como rei.
e um caso de leão que conseguiu chegar no auge do porte físico em plena natureza. E você, o que acha? Obase era realmente fraco? Ou sua força estava em aspectos que muitos não enxergam à primeira vista? Deixe sua opinião nos comentários e vamos continuar essa discussão.